Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos pra lavar, leia um romance. Tudo poderia começar aqui, com uma foto em que eu, aos 16 anos de idade, entrevistava Caetano Veloso no Recife. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta, eu tenho um jeito de quem não se espanta. O título nasceu de uma frase de Jardes Macalé. Uma labareda que lambeu tudo. A matéria-prima: depoimentos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Maltner e Jardes Macalé, gravados em 2010 no Rio de Janeiro, sobre os tempos de exílio em Londres, entre 1969 e 1972. Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco carnaval e vou vivendo assim felicidade na cidade que eu plantei pra mim. Dúvida número 1. Por que não convocar uma atriz que declame para a câmera textos de Caetano Veloso escritos antes, durante e depois do exílio? Eu estou desafiando as forças do mal e a escuridão. Boleros e balidos. Haveremos de morrer todos como carneiros calados. Brasil ou não, uma coisa é certeza. Seria bom viver com saúde, suportar o tempo e a morte sem pânico. Seria bom viver com saúde, suportar o tempo e a morte sem pânico. Como você deve estar notando, eu estou escrevendo aos poucos. E entre um parágrafo e outro, há um Boeing a mais na minha vida. Não tenha medo. Não tenha medo, não. Nada é pior do que tudo. Nem um cão, nem um avião, nem um dragão, nenhuma escuridão. Nada é pior do que tudo que você já tem no seu coração mudo. Não tenha medo. Não tenha medo, não. Nada é pior do que tudo. Nem um chão, nenhum porão, nenhuma prisão, nenhuma solidão. Nada é pior do que tudo que você já tem no seu coração mudo. Boa noite, presidente Geisel. O senhor fez muito por esse país. Espero que o senhor seja feliz e que medite muito, que nos guarde, não nos falte, se por acaso precisarmos. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental. O Brasil precisa descobrir a vida e, através disso, é que nós poderemos conquistar a eternidade. Mas fiquei com medo que ficasse tudo parecendo um sub-Glauber Rocha. Não. Dúvida número 2. Eu poderia, ou deveria, ler esse texto, mas não consigo ler nada com naturalidade. Fico parecendo um vice-prefeito de cidade do interior, fazendo comício em inauguração de cacimba. Por que não chamar logo Paulo César Pereio para fazer locução? É um vozeirão que parece feito de chumbo grosso e cristal de quartzo. Aquele ruído que Pereio produz no fim das frases sempre me intrigou. Eu nunca soube se o ruído é um comentário crítico sobre a espécie humana, um grunhido de espanto contra a conspiração mundial da mediocridade, um suspiro de tédio diante do estado geral das coisas. Ninguém saberá jamais. Dúvida número 3. Pensei em fazer cinema. A missão: tentar, quem sabe, produzir na tela cintilações, encantamentos, correntezas, sangrias, quimeras, iluminações. Como dizia o personagem de um romance,
luz, altura, claridade. Luz, altura, claridade. Mas deu tudo errado. Terminei caindo no jornalismo. Uma ocupação que, no fim das contas, não exige grandes habilidades. Glauber Rocha já proclamava, abre aspas, o cinema é a máquina liberadora do sonho, a materialização audiovisual desses símbolos, o verdadeiro espelho do mundo, fecha aspas. Já o jornalismo rasteja diante do real. É uma tradução quase sempre burocrática, entediante e redutora da realidade. O jornalismo tenta copiar a vida. O cinema tenta transcendê-la. Intimamente, desisti do jornalismo quando descobri que as redações são também matadouros de notícias, personagens e histórias que jornalistas jogam no lixo todo dia, por anos a fio. Paulo Francis já dizia que o melhor jornal é aquele que não é publicado. Eis uma verdade científica. O maior inimigo do jornalismo é o jornalista. Ponto. Tô fora. Ou deveria estar desde sempre. Onde é que eu assino a rendição incondicional dessa droga? Dá pra dizer merda? Onde é que eu assino a rendição incondicional dessa merda? Desisti, capitulei, me rendi. Mas terminei ficando no barco. Missão: produzir memória. Ah, jornalismo, a melhor profissão do mundo. Em 4 dias, 12 horas e 15 minutos é possível ensinar a uma jaguatirica mestrada os rudimentos da profissão. Quem, o quê, quando, onde e por quê, ponto final. É fácil. Pode ser útil. Tô dentro. Eu poderia, então, fazer um exercício jornalístico, uma concessão ao ritmo frenético da TV. Que tal criar manchetes para tentar prender a atenção? Caetano Veloso revela. Militares radicais falaram em matar Geraldo Vandré. Todos os quartéis onde eu fiquei preso, eu vi repetidas vezes que eles matariam o Geraldo Vandré se o encontrassem. Memórias do cárcere. Gilberto Gil diz que, quando estava preso, foi convocado para fazer um show para a tropa no quartel. Reuniu a tropa depois do jantar no pátio do quartel e eu cantei. Mas, se usasse uma coleção de manchetes, o documentário poderia se transformar num subtelejornal. Não. Dúvida número 4. Eu poderia falar dos bastidores e do making-of das gravações. Mas o resultado corria o risco de virar um Sub-Santiago, o documentário bonito que o João Moreira Salles fez sobre um mordomo. Não. Dúvida número 5. Que tal começar com a imagem de um avião indo embora, enquanto a narração do ato institucional número 5 iria encobrindo a música É Proibido Proibir? Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo proibido, proibido. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 13 de dezembro de 1968. Assinado
presidente Arthur da Costa e Silva. Poderia ser um bom começo. Cheguei perto do que queria, mas não. Dúvida número 6. E se eu fizesse uma expedição ao baú? Recife, outubro de 1973. O filme O Assassinato de Trotsky, com Richard Burton e Alain Delon, era a principal estreia da semana. O Diário de Pernambuco anunciava: a União Soviética acusava os Estados Unidos de intimidar o mundo com alertas sobre a situação do Oriente Médio. E eu esperava Caetano Veloso, com um gravador, no Aeroporto Internacional dos Guararapes. It's a long, 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 long way. It's a long, 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 long. A entrevista foi feita numa casa de praia. Restaram essas fotos em preto e branco. E uma fita cassete que resistiria intacta pelas décadas seguintes. Lá, Caetano Veloso, que tinha voltado do exílio no ano anterior, reclama. Fui preso, depois fui para Londres, né? Fiquei longe, parecia que eu tinha morrido, que eu era um fantasma, entendeu? Era como se fosse meio uma entidade assim fora do mundo. Então você não se sente bem, eu não me sinto bem. E eu sentia que ali não estava legal para mim. Mas não quer dizer que eu era contra o fato de todo mundo me conhecer. Não, eu quero ser admirado, tenho vaidade. Tudo isso traduz um sonho de infância, de adolescência, uma tendência, uma vocação, pelo menos para ser famoso. A história, na verdade, tinha começado antes. Um mês depois de voltar do exílio, no início de 72, Caetano desembarcara no Recife para um show. Eu tinha 15 anos de idade. Fiz a entrevista. Era a primeira vez que eu via uma celebridade de perto. Fiquei decepcionado. O bicho não era tão alto quanto eu imaginava. As perguntas parecem surreais. Eu queria saber o que ele achava da pena de morte. Era contra. Um recorte do Diário de Pernambuco salvou para a posteridade essa minha investida juvenil. Se é verdade que existe uma teia de coincidências e ligações entre tudo, ela se manifestaria logo, logo. Fui representar Pernambuco num festival de poesia secundarista promovido em Salvador pelo Colégio Severino Vieira, onde, por coincidência, Caetano Veloso tinha estudado. Quem não fez poesia zangada aos 16 anos de idade merece ser preso. Terminei abandonando cedo o vício do verso por falta de talento. Mas tirei segundo lugar no festival. Com o dinheiro do prêmio, comprei uma câmera Super 8, queria fazer cinema. De volta ao Recife, corri para testar logo a máquina. Pela primeira vez na vida, eu iria pegar numa câmera. Quem estava fazendo um show na cidade? Caetano Veloso. Lá estava ele, do outro lado do visor. Cantava uma música que dizia: eles querem salvar as glórias nacionais. As glórias nacionais. Coitados. As glórias nacionais. As glórias nacionais. O resultado, obviamente precário, virou um filme Super 8 chamado Conteúdo Zero. Chegou a participar de um festival de cinema na Bahia. A referência de Caetano Veloso ao exílio entrou no filme Super 8 e ficou no ar. Fui preso, depois fui para Londres, né? Parecia que eu tinha morrido, que eu era um fantasma. Pelos anos seguintes, eu entrevistaria Caetano Veloso N vezes, para jornais, para a TV. Produzir memória é uma das coisas realmente úteis que o jornalismo pode fazer, e faz. Eu vi o Pasquim falando muito mal do Pelé, sempre dando uma porrada no Pelé. Eu estava em Londres, os caras da BBC que iam transmitir botavam um botão enorme assim na lapela, escrito Pelé. Diziam assim: Pelé, esse homem é a maior coisa que já houve na humanidade. Embora eu tivesse exilado e minhas relações oficiais com o Brasil fossem as piores possíveis,
Olhava o Pelé ali na televisão e eu ficava com vontade de chorar de emoção e vendo aquela força. Tudo que for forte, corajoso, vitorioso, alegre, belo, vai ser sempre perseguido. Todos os radicais, pessoas radicais assim, que eu até admiro muito, devem me considerar assim um liberal babaca, né? Porque eu tenho esse temperamento de assim pacífico, de compreender, de olhar vários lados, de ser assim, enfim, meu temperamento. Aquela moça, aquela senhora Suzana Amaral, que disse na Folha de São Paulo que eu não posso dirigir, que de repente se ela quiser começar a cantar, por que não? Pode cantar, não tem problema nenhum, as donas de casa podem fazer tudo. E os artistas também devem poder. E eu sempre me lembro de Glauber Rocha, agressivo nas opiniões dele em relação à política. As previsões que ele fez para o Geisel eram corretas. Eu tenho a impressão que ele jamais apoiaria Tancredo Neves para presidente da República. E Tancredo foi um péssimo presidente, porque ele botou aquele vice horrível, aquele ministério horrível e morreu no dia da posse. O pior presidente que a gente poderia imaginar. O candidato para a presidência da República, que intimamente o Glauber me disse que seria o dele, era Antônio Carlos Magalhães. Aí ele dizia, é baiano, é tropicalista, tem força, vai fazer. Há cerca de 10 anos você se considerava um liberal babaca. E hoje, o que é que você é? Bom, eu acho que eu estou mais liberal e mais babaca do que nunca, né, pelos vistos. Eu também me sentia sempre à esquerda, ainda me sinto à esquerda, entendeu? Porque eu quero mudanças, eu sou libertário, eu quero que haja mais liberdade, eu tenho necessidade que as coisas mudem e que sejam melhores, e que se resolvam coisas. Não sou conservador. Você sabe que eu queria que Jânio Quadros fosse presidente. E o Jânio ia ser uma resposta à sede de autoridade, de conservadorismo, entendeu? Porque nós somos um povo muito atrasado, reacionário e retrógrado. O Jânio, ele é o horror mesmo, e um horror eficiente para o que o Brasil parece ainda precisar. Eu não quero que seja o Paulo Francis que fique sugerindo que deve-se perseguir os homossexuais. Tem que ser o Jânio Quadros. O Jânio Quadros tem que proibir o show do Ney Matogrosso. Aí a gente ia responder, ia ver com quem a gente está tratando. Entendeu? Não é no jornal liberal que eu quero ler isso. Quero que venha do monstro. Mas temos que eleger o monstro para botar ele para fora. A Sandy é uma cantora do ponto de vista técnico perfeita. Eu peço pelo menos que aquele cara que escreve na Folha, ou o outro que escreve no Globo, redija a frase corretamente. É o mínimo. Que seja pelo menos, como a Sandy é afinada, que ele saiba pelo menos escrever. O negócio sai mal escrito, você vai ler, está errado o português. A ideia é primária, entendeu? O português está errado. E ele vai falar mal da Sandy? Vai falar mal da Ivete Sangalo? Não dá. Eu estou dizendo que essas pessoas são superiores àquelas outras, naquilo que fazem. E de fato são. Nelson Rodrigues deu um conselho aos jovens: envelheçam. Que conselho você dá? Eu pediria aos jovens que permanecessem jovens. A ideia da morte assusta você mais hoje do que antes? Como sempre. Mais do que antes, não. Eu não morro, né? Quer dizer, isso não existe. Porque se eu morro, não sou eu. Quando eu levantei a lebre de que o rock and roll era interessante e importante culturalmente, quando ele era considerado lixo por todo mundo, entendeu? A não ser pelos, em geral, muito ignorantes aficionados do rock and roll, entendeu? Isso no final dos anos 60, perto do final dos anos 60, eu também estava trazendo uma coisa que era considerada brega para frente. Mas hoje rock é chique, né? Hoje o pessoal do rock põe uma pinta de mais chique do que os chiques. Mas o rock era o lixo, gente. Como é que pode? Nunca tive esse desejo de não ser brasileiro para ser americano. Eu acho isso um atraso, porque ser americano
É um modo de ser dos seres humanos muito limitado, ligado a um projeto de império que tem um poderio bélico estupendo, que eles, aliás, fazem todo o esforço para não usar e não dizer arrogantemente ao resto do mundo: olha aqui, cala a boca porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Velhas fitas cassete, pedaços de filme, recortes de jornal e imagens guardadas nos arquivos de TV vão formando aos poucos um grande museu da memória, anárquico, disperso, estilhaçado, mas vivo. O tempo destrói, a memória salva. É como já se disse, Brasil ou não, uma coisa é certeza. Seria bom poder viver com saúde e suportar o tempo e a morte sem pânico. La 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 la, yo lo lo yo. La 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 la, yo lo lo. Eu poderia contar uma história parecida, desta vez com Gilberto Gil. Em setembro de 73, o diretor de cinema John Ford estava morrendo de câncer. O novo líder do Partido Comunista Chinês dizia que acreditava numa terceira guerra mundial. Um líder sindical pediu o impeachment do presidente americano Richard Nixon. E eu, do alto dos meus 17 anos, batia na porta do camarim de Gilberto Gil, no Teatro Santa Isabel, no Recife. Não seria a última vez. La 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 e la 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 e la 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 o la 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 o yo yo la ya la e la la ya. Ainda anteontem eu pensava na declaração de John Lennon. Você dizia que a dor era o substrato básico da criação. Consigo entender, mas nunca me submeti a essa máxima. Cálice é uma música de Sexta-feira da Paixão. Ela nasceu numa Sexta-feira Santa, de uma meditação profunda sobre a dor, sobre o martírio do Cristo, que na época ele identificava com a situação pessoal do Chico, naquela luta solitária com os algozes da censura. Muitos males no Brasil que nascem exatamente dos remédios que são dados, né? Quer dizer, então é uma confusão, mas eu acho que tem cura. Eu particularmente acho, porque é uma coisa também associando o país fazendo a comparação, né, do país a uma pessoa. Fico pensando no Brasil como se fosse eu mesmo. Eu mesmo me curo, às vezes, de tantos males que tem. Por que o Brasil não pode se curar? A violência, a injustiça, a traição ainda podem perturbar meu coração, mas já não podem abalar a minha fé, porque eu sou e Deus é, e disso é que resulta toda a criação. O que é que você diria hoje aos presidenciáveis que sonham em subir a rampa do Planalto? Como é que se pode inverter essa coisa da usura exagerada com que trabalha o capital selvagem no Brasil? Qual é o segredo para dobrar esse pessoal, fazer esse pessoal abrir a mão e ter um gesto mais generoso com essa nação, com esse povo? As esquerdas naquela época eram todas velho Marx. Nós estávamos vivendo a fase do socialismo institucional, né? Leninista, já pós-marxista, enquanto o tropicalismo era o jovem Marx, aquele internacionalismo, não é? Juvenil dele. Eu discutia muito com os meus colegas, esses colegas, porque eu dizia: meninos, eu não sei se essa utopia socialista é realizável, eu não sei se a realidade da vida humana permite essa otimização plena de um sistema de funcionamento da sociedade humana. E eles brigavam um pouco comigo. Você, fracote, não sei o quê, tá. Eu tinha muitas dúvidas, eu sempre discuti com as esquerdas em relação a isso. A teia das coincidências e ligações, se é que existe, entra em cena de novo. Glauber Rocha, tema obrigatório das lembranças de Caetano Veloso e Companhia Limitada. Ele às vezes dizia assim: pô, você pegava a cabeça meio desesperado. Eu sinto uma barreira terrível, sinto uma barreira entre mim e você. Tive um encontro marcante com Glauber Rocha em Paris em 1981.
Eu tinha feito um projeto de tese que foi aceito pela Sorbonne. O tema: Cinema e Subdesenvolvimento, o caso brasileiro. O cinema moderno, contemporâneo, deveria ser um cinema que se constrói com imagens e sons, independente de estar baseado numa história literária pré-escrita ou numa história teatral. A tese ia discutir o seguinte problema a partir dos filmes do cinema novo. Um país subdesenvolvido economicamente pode produzir um cinema esteticamente desenvolvido? Porque no terceiro mundo, a maioria dos artistas, dos intelectuais e das pessoas que se ocupam de arte e de cultura são profundamente colonizadas e ainda julgam a arte e a realidade a partir de uma informação filosófica europeia e americana. Mesmo as pessoas revolucionárias, a maioria delas são colonizadas mentalmente. O Brasil poderia ser, sim, um país original. Uma voz que pronunciasse novidades para o resto do planeta. Um laboratório bárbaro que emitiria luzes belas e grandiosas. Jamais escrevi a tese por falta de vocação acadêmica. Nunca usei para rigorosamente nada o certificado que trouxe para casa. Em compensação, fui revistado várias vezes na rua pela polícia francesa, que com alguma razão me achava parecido com um terrorista árabe. Mas vou guardar para sempre a imagem de Glauber Rocha, tocando o dedo indicador da mão esquerda no dedo indicador da mão direita e perguntando, ao fim de uma sessão especial de A Idade da Terra, o último filme que ele fez: como é? Fez as ligações? Fez as ligações? Fez as ligações? Fez as ligações? Feitas as contas, tudo na vida caberia na convocação feita por Glauber Rocha naquela sala de cinema. E na pergunta que Caetano Veloso fez em Alegria, Alegria: por que não? Por que não fazer as ligações entre a entrevista do início dos anos 70 e os depoimentos de 2010? Deve ser a pergunta que mais me fiz na vida. Por que não? Sempre foi assim. Quando as bestas da desolação entram por todas as portas e janelas, quando penso que posso ter desperdiçado em jornalismo um tempo enorme que poderia ter sido gasto fazendo cinema, pergunto, para tentar me salvar, por que não? Bem ou mal, por que não tentar pelo menos fazer as ligações entre jornalismo e memória, como agora nesta labareda? As patas das bestas da desolação. Vi essa frase num livro de memórias de Pedro Nava. Quem sabe a saída pode ser esta. Por que não fazer um documentário em que os personagens simplesmente falem? Eu vou, por que não? Por que tudo precisa ser sempre tão despedaçado, cortado, comprimido, desossado, desfigurado? Nunca mais fui à escola sem lenço, sem documento. A primeira coisa que um jornalista ouve numa redação é: faça curto. Faça curto. Faça curto. Faça curto. É como se ninguém na face da terra quisesse saber de nada. Então, às favas todos os escrúpulos de edição. Chegou a hora de o narrador sair de cena e passar a palavra a quem interessa. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Maltner, Jardim Macalé. Vai começar o telejornal. As notícias de hoje são as seguintes. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não? Por que não? Eu fui preso em São Paulo. Numa manhã, eu havia estado na casa do Caetano, tinha dormido na casa do Caetano, mas logo pela manhã, cedo, eu acordei com ruídos estranhos na casa, um pouco de corre para lá, corre para cá. E Dedé chegou rapidamente onde eu estava dormindo, dormia num colchão assim no quarto do som, na sala onde ficava o som. Dedé me disse: olha, a polícia, o exército está aí, e, enfim, está procurando
vocês, enfim, tiveram aí agora, conversaram com o Caetano e vão voltar e vão passar na sua casa. Disseram que vão passar na sua casa. Eu achava bom você ir para casa e tal. Eu fui para casa e lá fiquei. Eu morava sozinho na época. E lá fiquei. 1 hora depois, mais ou menos, eles foram lá. Enfim, subiram ao meu apartamento e disseram que eu estava sendo convocado ao Rio pelo Exército para prestar esclarecimentos, depoimentos sobre qualquer coisa que eles próprios não podiam, né, dizer na hora do que se tratava. E, enfim, aí uma meia hora depois, foi o tempo de eu arrumar umas coisas, pegar uma roupa, uma coisa. Descemos num camburão, daqueles típicos da época, onde já estava Caetano, e dali nós fomos até onde morava Geraldo Vandré, que era a uns 20 minutos dali da Praça da República. Nós ficamos, eles pararam na porta do apartamento de Vandré, ficamos lá esperando, eles voltaram, o Vandré não estava em casa, enfim, não conseguiram contactar o Vandré, prendê-lo, enfim. E dali nós saímos e pegamos a estrada, pegamos a Dutra e viemos para o Rio. Eles não falavam que iam matar quase ninguém, com exceção de Geraldo Vandré, sobre quem, em todos os quartéis onde eu fiquei preso, eu vi repetidas vezes que eles matariam o Geraldo Vandré se o encontrassem. E eu ouvi isso ouvi mais de uma vez e em mais de um quartel. Eles tinham um ódio enorme do Geraldo Vandré. Tinham em Vandré um adversário explicitado, quer dizer, um inimigo que se tinha pronunciado como tal, por causa da canção que mencionava os militares, soldados armados, não sei o que lá. Apesar de amados ou não, mas era uma coisa que era... E aquela canção fez um enorme sucesso no festival, né, no Rio, e eles odiavam. Passaram a nos informar porque estávamos ali. Tínhamos sido chamados a prestar esclarecimentos com relação a uma série de coisas, participação em passeatas e o show da sucata, enfim, acusações de que nós teríamos cantado o hino nacional com letra profana, enfim. Num desses dias, nós somos chamados ao pátio do quartel. E lá, diante de um pequeno grupo de 5, 6, 10 soldados e oficiais, eles nos raspam as cabeças, né? A de Caetano e a minha. Nós tínhamos cabelos grandes naquela época, era um dos símbolos da rebeldia juvenil e tal, e fizeram questão de raspar nossa cabeça. Cortar esses cabelos, esse cabelo comprido, essa coisa horrorosa. Eu me lembro que eles fizeram em duas... Eles cortaram do Caetano, depois cortaram o meu. Nós estávamos muito abatidos, né? Moralmente. Eu me lembro bem que, retornando à cela, ainda sob aquela certa sensação de humilhação, eu me lembro bem Antônio Calado me dizendo: não se abata com isso. Você é um menino maravilhoso, você está acima de tudo isso. Eles não... Cortar o cabelo de vocês não significa nada, eles não vão conseguir nada com vocês fazendo isso. Enfim, e aquela injeção de ânimo. Tanto ele foi o primeiro a manifestar, mas também outros, Ferreira Goulart e todos os outros também nos confortaram, nos animaram muito naquele momento.
E havia muita aflição, muita ansiedade com relação ao que pudesse nos acontecer, muito sobressalto, né? Uma sensação permanente de sobressalto diante daquilo tudo. Então, eu não via como encontrar em mim mesmo, enfim, energia para gritar com eles, ou brigar com eles, ou reclamar do fato. A ideia da escolha de Londres para a gente passar o período de exílio nasceu do Guilherme Araújo. Porque o Guilherme, ele já estava na Europa, ele tinha ido para acertar uma ida de Gil para o festival Midem, né? Em Cannes, um negócio da indústria fonográfica. O Gil tinha sido chamado para cantar, ia ser a primeira oportunidade internacional de um de nós. E talvez tivesse sido marcante, porque o Gil é muito proficiente, ele toca muito, canta bem, e ele tivesse ido sozinho naquela altura, com o violão para aquele evento, talvez o nosso caminho tivesse sido outro, é curioso. Mas justamente nós fomos presos poucos dias antes do dia que seria a ida de Gil para a Europa. O Guilherme, que já estava lá preparando a chegada dele, ficou apavorado e então propôs aos organizadores do festival fazer uma denúncia, porque a ditadura militar brasileira tinha prendido o artista brasileiro convidado. E os homens de negócio das empresas de disco disseram a Guilherme, não, porque não tem negócio de protesto, não. Se você quiser protestar, você protesta sozinho, em seu nome e fora daqui. Aí o Guilherme fez isso, mimeografou essa denúncia da prisão de Gil e distribuiu pessoalmente na porta do Midem, do festival do Midem, na fila, entendeu? Então ele ficou, evidentemente as autoridades militares no Brasil souberam disso. Eu, dentro da prisão, ouvi militares me dizerem isso. Ali na prisão, um sargento, um dia, o sargento Juarez, um mulato muito refinado, assim, muito cortês, muito suave, enfim, numa conversa comigo na cela, me perguntou se eu gostaria de ter um violão. Eu disse que, evidentemente, gostaria, mas estranhei a existência da possibilidade. Ele disse, não, eu trago um violão para você. Eu tenho um violão em casa, um violão muito simples e tal, mas eu trago para você. Eu disse, bom, vamos ver. E, de feito, no dia seguinte, ele me trouxe um violão que ficou comigo lá na cela e com o qual eu cantava coisas, e eu fiz 4 músicas. Uma delas, o Futurível, não é? Canção conhecida. Outra, o Cérebro Eletrônico. E Vitrines, que eu também vinha gravar no disco que fiz logo em seguida da saída da prisão. E uma 4ª que eu me esqueci completamente. Essa daí eu não me esqueci, perdeu-se completamente. Me chamaram uma noite, um comandante da guarda, um tenente comandante da guarda, me perguntou se eu gostaria de cantar para a tropa. Eu disse que sim. Porque o violão estava ali, ele me via com o violão ali, permitiu, aliás, eles todos permitiram, durante aqueles dias todos, que o violão ficasse comigo. E então, ele reuniu uma noite, uns 2 dias depois, ele reuniu a tropa, depois do jantar, no pátio do quartel, e eu fui lá, cantei várias canções. Isso já era depois de quase um mês de cárcere, e já havia se desenvolvido uma relação afetuosa entre muitos dos soldados, alguns dos oficiais,
enfim, o caso do Sargento Juarez, por exemplo, que me deu o violão, outras pessoas. Então, ali os que me pediram para fazer aquela apresentação eram exatamente alguns desses, mais afetuosamente aproximados de mim. Era nesse clima de afetuoso mesmo, eu diria, que se deu essa apresentação minha lá. Naquele momento começava a movimentação da guerrilha, né? Das guerrilhas propriamente do Lamarca enfim, eu me lembro que foi durante o período da prisão lá, nosso período de prisão lá, que o Lamarca invadiu o quartel do 2º Exército em São Paulo, né? E fez aquele roubo de armas, e, enfim. Eu me lembro claramente disso, até porque o quartel onde eu estava preso, em Deodoro, ficou em estado de alerta, porque eles suspeitavam que pudesse haver uma sequência enfim, de ações da guerrilha contra outras unidades do Exército. Então, me lembro que nós, durante uns 3 ou 4 dias, o quartel ficou em estado de alerta. Dizem, as pessoas, muita gente diz que ouvia num trecho de uma das músicas daquele disco que eu fiz ao sair do Brasil, que eles ouviam o grito do Marighella, coisa que eu nunca fiz. Eu insistentemente ouvia para ver se... Eu não achava nem parecido com alguém gritando Marighella. E, na verdade, o que acontecia ali era um daqueles gritos normais que eu dou até hoje em muitas das minhas músicas, né? Uma daquelas onomatopeias, né? Muito típicas do meu modo de me exprimir musicalmente. Mas nunca fiz menção a Marighella. Até porque eu tenho a impressão que era muito destemor, seria muito destemor da minha parte naquele momento, diante daquela situação toda, né? Fazer esse tipo de coisa é um mito mesmo, isso é uma lenda que criou-se. Nós fomos chamados ao Rio para tentar resolver, tentar solucionar o impasse que havia se tornado a presença da gente em prisão domiciliar na Bahia, sem permissão para fazer shows, para dar entrevistas, para retomar a atividade artística, e ao mesmo tempo sem poder sair da cidade, enfim. Diante disso, o Coronel Luiz Arthur, que era o chefe da polícia em Salvador, era coronel do Exército e chefe de polícia. Ele, um dia, como nós tínhamos visitas diárias, tínhamos que diariamente nos apresentar na polícia militar, num desses dias ele me chamou a mim, o Caetano, assim, na mesa dele, e disse: olha, a situação de vocês aqui é muito esquisita. Vocês não têm uma formação de culpa clara, não tem um processo aberto, não tem um inquérito, não tem nada. Fica essa coisa, vocês impedidos de trabalhar, eu aqui tendo que cuidar da custódia de vocês, enfim, uma situação também incômoda para mim.
eu vou ao Rio essa semana e vou fazer uma consulta lá sobre como é que está a situação. Na volta dele, ele me disse, olha, o exército pede que vocês vão ao Rio para conversar com eles, mas eu sugeri a eles que busquem uma solução, que, enfim, permitam que vocês, pelo menos, saiam do país ou qualquer coisa desse tipo. E então, dias depois, eu e Caetano, viemos ao Rio, estivemos lá com alguns oficiais encarregados do nosso caso e tal. E aí, então, eles deixaram clara a possibilidade de que nós saíssemos do Brasil. Ficamos uns dias em Portugal e, naturalmente, Portugal estava sob Marcelo Caetano, que era o sujeito que tinha deixado ali por Salazar, né? Ou seja, o salazarismo permanecia em Portugal. E então não tinha condição da gente sair do Brasil e ir para a ditadura salazarista. E então fomos para Paris, onde Guilherme tinha contato com Violeta Rage, pessoa que ele adorava, Violeta Rage Gervesot. Guilherme me disse, essa mulher você tem que conhecer, é uma mulher maravilhosa. E então nos levou à casa dela e tal. E nós de fato a adoramos e a adoramos para sempre, né? Ela morreu ano passado e é uma pessoa que eu adoro e que adorei a vida toda e adorarei sempre. Ela era maravilhosa, nós fomos visitá-la e também andamos muito em Paris. Mas em Paris, na rua, eles pediam passaporte, tinha arroxo nas esquinas por parte da polícia toda hora, para imigrante, e a gente com cabelo, com cara de gente não estrangeira, Gil preto, eu mulato, e a gente não tinha pinta de... eu saía na rua, Guilherme tinha um cabelo grande, a gente saía na rua e a polícia parava a gente, não sei o quê. Por outro lado, o pessoal que a gente encontrava na casa de Violeta e em outros lugares, que era uma gente muito simpática, muito amiga, mas era da esquerda convencional. Uma gente que não tinha diálogo com a experiência tropicalista, entendeu? Quer dizer, em geral era conviver assim, com os exilados da esquerda convencional. Mas o argumento principal de Guilherme era o seguinte, a música, entendeu? Vocês têm que conhecer Londres, porque lá tem música, tem tudo que vai interessar vocês. Além de vocês se sentirem mais relaxados, mais à vontade, ele dizia, minha opinião é Londres, mas vocês vêm e decidem. Eu vou lhe dizer, eu acompanhei tudo isso, o resultado foi que nós decidimos por Londres e era a decisão mais racional. Mas eu conseguia raciocinar, mas eu não tinha muita força. A minha opinião, eu não impunha com muita veemência, porque eu me sentia muito deprimido nesse período. Eu me sentia assim, longe da vida, esse negócio. Então eu vi o que acontecer, eu vou me encostando para pelo menos aguentar. Caetano telefonou e me falou, olha, eu estou querendo fazer uma coisa aqui, um negócio aqui, um disco bacana, coisa, e sem você eu não faço. E sem você eu não faço, ele me pegou pelo pé. Partimos para London. Detalhe, eu dormi de pavor, sei lá o quê, eu dormi 2 dias ininterruptamente, eu dormi 48 horas. Antes de viajar, tomar um avião, eu dormi, eu apaguei. E eu me acordava, olha a hora, eu apagado. Bom, fomos. Descendo lá, saímos num verão maravilhoso, carioca, daquele som escaldante. Chegou lá um nevando, um frio horrível. Aí Caetano, olha, não se preocupe não, que é assim mesmo. Eu digo, Aí eu me lembro essa frase ficou. Aí tomamos um táxi, estava indo para casa, aí chegou uma hora que pegamos uma rua, aí o Caetano disse a célebre frase que me
Eu fiquei... Agora estou em Londres, ele disse para o motorista, down to the bottom. Para mim, aquela frase foi definitiva. Eu digo, agora pronto, agora não tem jeito, vamos nessa. É aquela coisa cinzenta mesmo, uma coisa triste, melancólica do inverno, porque já tinha nevado. Então, quando eu falei nevado, mas tinha nevado e já estava aquela água-lama, um negócio meio assim, aquela coisa, aquelas pessoas meio mais para sisudas. Eu não vi um riso, porque aqui você sai do Brasil, você olha num canto, tá sempre alguém, mesmo que seja sozinho, o cara tá rindo pra caralho. Eu nunca vi um negócio desse. Aí chega lá aquele pessoal sisudo, sério, todo mundo levando tudo muito a sério. Aí, bom, aí está. Ia muito para Londres, quando em 69 encontrei Gil Caetano. Para mim, o sonho e a grande utopia vem do Brasil. Trabalhei com Paul Goodman também, que era o primeiro escritor sobre a ecologia, escreveu um livro chamado Growing Up into Absurdity, Crescendo em Direção ao Absurdo. E ele dizia assim, não, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu não posso voltar, mas você tem que voltar logo, porque isso aqui não é novidade, a novidade é lá, é o Brasil. Eu afirmo sempre que a nova era nascerá no Brasil, a nova coisa nascerá no Brasil. E eu até exagero numa metáfora, eu dizia assim, Aracide Almeida igual Beethoven, embora ligeiramente superior. O Brasil sempre foi a motivação para Caetano e para Gil também. A lembrança é da juventude. A principal lembrança e da grande amizade que num grupo de exilados fez. Nós recriamos um Brasil acima da ditadura lá em nossas reuniões, né? E o nosso encontro era vital. Nós nos encontrávamos de manhã, de tarde, de noite, conversávamos, saímos vendo... estávamos sempre juntos. Era uma necessidade orgânica de escritores e poetas e músicos se encontrando e construindo, sentindo essa amálgama. Então foi isso. E a liberdade de Londres, claro, ela ajudava a isso, né? Ajudava para isso. Mas a novidade era mesmo o Brasil. Caetano e Gil representavam isso em plenitude. E eles eram muito mais do que aquilo que estava acontecendo. E havia um pouco aquela questão, deveríamos ou não torcer pela seleção brasileira? A seleção brasileira seria naquele momento um símbolo do patriotismo, o verde-amarelismo comprometido do exército, dos militares, ou seria o verde-amarelo da sociedade civil, enfim, do homem, do brasileiro comum e tal. Havia essa questão. E que, na verdade, acabava sendo irrelevante diante do fato da televisão a cores ali em Londres, né, e as seleções em campo no México e aquela coisa toda. Todo mundo acabava torce pelo Brasil. Me lembro do Brasil e Inglaterra, né, foi enfim, nós ali em Londres e aquele jogo, a Inglaterra campeã do mundo e um time importantíssimo, um goleiro fenomenal, Gordon Banks, né, que fez aquela defesa magistral naquela cabeçada do Pelé ali naquele jogo. Enfim, e aquele gol magnífico com aquela trama toda, aquela costura dos canarinhos. E no dia seguinte, exatamente o dia seguinte a esse jogo, né, Londres se rende ao futebol brasileiro e várias partes da cidade aparecem pichadas com Rivellino Revelation. Rivellino Revelação. Aquilo dava um orgulho enorme. A gente batia no peito e euforicamente gritava Brasil! Apesar de ditadura, apesar de militares, apesar da manipulação dos símbolos pátrios que os militares procuravam fazer e tal, mas aquilo não manchava a paixão pelo futebol.
Quando chegamos no Galeão, o avião parou, a gente descia aquela escadinha assim e andava pelo chão do aeroporto. No pé da escadinha, tinha um Fusca, uns caras me pegaram, me jogaram no Fusca e a Dedé ficou assim e eles disseram, anda, anda. Ela foi andando, os outros passageiros também. E eles dali mesmo, do chão, da porta do avião, saíram com o Fusca comigo. Eles estavam à paisana. Me levaram para um apartamento, um escritório, na Avenida Presidente Vargas, e ali me interrogaram. E eles gravaram num gravador de rolo, e onde estarão essas fitas hoje? E eles gravaram tudo que eles estavam me perguntando e todas as minhas respostas. Isso durou 6 horas. Eles estavam me pressionando, eles queriam que eu fizesse uma canção louvando a construção da Transamazônica, entendeu? E me disseram que alguns artistas brasileiros, alguns colegas seus estão colaborando conosco, fazendo música. Aí falaram aqueles óbvios de que todo mundo sabia, né? Como Dom Ravel, eu acho, e Os Incríveis e do Simonal. Eles falaram, o primeiro nome que eles disseram foi Simonal. E disseram mais coisas. Eles disseram também Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Eu sou amigo do Antônio Adolfo e eu era amigo do Simonal. E eu pensei, bom, eu não vou... Eles estão aqui me pressionando, me amedrontando, estão dizendo que alguns colegas meus fazem propaganda do governo militar. Tudo bem, são cantor, tem grupo, são cantor. Agora, alguns outros que eu não sei que fazem, eles estão me dizendo que colaboram com eles e que vão fazer o que fazem, o que... isso é parte de uma tática de pressão. Eu não vou... oficialmente, entendeu? É como o juiz diz assim, não consta dos autos. Dentro de mim não vale, não vale, entendeu? E continua não valendo, vou lhe dizer. Eu vejo algumas coisas que têm a ver com isso, mas eu não... Para mim, eles me terem dito, não vale. Insinuaram colaboração em termos meio vagos, falaram colaboração artística, e no caso em que era óbvio, disseram, essas pessoas colaboram conosco, nos ajudam. Era uma coisa que, então você, por que você... Então era um negócio, e eles disseram, não, se você não fizer, você não sai daqui. Tinha um negócio, eu disse assim, olha, eu não posso me comprometer, sinceramente. Eu pensei assim, bicho, eu voltei para o Brasil para ser preso de novo. Quase morro, entendeu? E demorou muito. Queriam que eu me comprometesse a fazer. E depois, aí é estranho, porque eles disseram muito nitidamente o que era, como ia ser a minha estada. Eu tinha que ficar 1 mês no perímetro urbano da cidade do Salvador, com 2 agentes da Polícia Federal ou do Serviço Secreto do Exército na porta da minha casa, me olhando. Eu não podia ir nem a Santo Amaro, que fica a 70 quilômetros de Salvador, e depois voltar para Londres. Eu não podia cortar o cabelo, raspar a barba, fazer nada, mudar nada do que tivesse em mim, para que não se pensasse que foram eles. Não podia dar entrevista a não ser com um desses vigias que eles iam pôr ao lado, e aquilo sendo escrito em presença e dando... E algumas entrevistas aconteceram assim, sabia? Alguns órgãos da imprensa pediram e aceitaram fazer assim, e eu fiz, assim como eu estou lhe dizendo. Aí o cara disse assim, você tem que fazer 2 apresentações na TV Globo, uma no programa do Chacrinha e outra no Som Livre Exportação, entendeu? Para que não, com a notícia de que você veio ao Brasil, não se diga que você está impedido de cantar.
para parecer tudo normal, entendeu? Essas coisas me foram ditas mais no fim. Eu tenho a impressão de que eles queriam me dizer, eles queriam tentar, porque senão eles não me soltariam, eles queriam tentar o negócio da Transamazônica. Eu nunca admiti, eu não fechei, eu digo, eu não posso prometer isso, eu não tenho condição, eu estou muito mal da cabeça e eu não tenho condição de fazer música. E sobre Transamazônica eu não estou inteirado do assunto, não posso prometer, não tenho como me comprometer com os senhores com relação a isso, não há meio. E eles ficavam insistindo, e depois finalmente chegaram com esse programa. E aí, depois de muitas horas, e quando chegaram nesse programa, que era ficar em Salvador, dar entrevista assim e se apresentar 2 vezes na TV Globo, eles me liberaram, disseram que podia descer. E eu fui levado para a casa de Bethânia num carro de polícia, num camburão desse carro. Mas esse carro de polícia grande, caminhonete, de polícia, da PM, eu não sei, que eram os caras fardados da PM. E eu sentado, a pessoa podia me ver pelo vidro, não tinha isso o filme. Quando chegou aqui para a Zona Sul, teve um negócio de andar devagar, eu vi os 4 membros do MPB4 passarem juntinho de mim, assim, meu olho encheu d'água, as lágrimas caíram assim. Porque eles não tinham ideia de que eu estava ali junto deles, e eu vê-los, e eles se chamarem MPB4, e serem aquelas pessoas que eu conhecia, me senti um amor, assim, uma tristeza, uma sensação. Eu chorei sozinho dentro daquele negócio. E eles me deixaram na porta da casa de Bethânia e eu subi. Aí falei. E depois fiz os shows com Bethânia. Bethânia foi comigo no Som Livre de Exportação e foi um negócio que terminou sendo uma coisa bem esquisita, porque eu cantei Adeus Batucada no violão e eles esperavam um número do Led Zeppelin, uma juventude, que Caetano estava em Londres e que o show é uma coisa meio moderna, assim, meio... E eu cantei Adeus Batucada, era uma coisa bem triste relativa a tudo isso. E isso deu o tom também da música que eu fiz no Brasil quando voltei, que tem muito disso, entendeu? Não tem negócio de oba-oba de animação com a identificação com o rock internacional. Me lembro que até Gabeira, quando voltou do exílio dele, me disse, mas você devia fazer uns shows como do Pink Floyd, umas coisas. E eu dizia, eu não queria. Primeiro a gente não tinha meios muito. E depois, mesmo que tivesse, eu não tinha desejo. E eu vejo a crítica de rock no Brasil hoje tem muita raiva de mim, principalmente, mais do que de todo mundo, por causa, alguns críticos de rock, por causa de parece que eu traía alguma coisa na história, que devia ter virado uma pessoa anglo-saxã e com gosto anglo-saxão, escrever frases curtas e músicas totalmente do ponto de vista dos dominantes seres de língua inglesa. Eu não acredito nisso, nunca acreditei, entendeu? Eu fiquei 2 anos e meio no exílio. Então, essa apresentação, e voltei e eu acredito que o mundo vai mudar, está mudando, e que o Brasil, essas valorações são passageiras. Essas desses críticos de rock equivocados são mais do que passageiras, são lixo. Mas a própria certeza de que esse mundo da língua inglesa se impõe por suas verdadeiras qualidades indiscutíveis, isso está mudando e vai mudar. E nessa mudança as coisas, os valores que estão dentro da nossa vida, da vida brasileira, o fato de termos sido colonizados por portugueses, sermos o único país gigantesco que fala português nas Américas, isso terá outro peso. Tem de novidade, mas não, terá um peso maior ainda. O Brasil é um gigante que se fingiu de invisível até agora. Era uma tática. Então, era a visão da amálgama do José Bonifácio de Andrade que nos definiu em 1823, dizendo:
O Brasil, diferente de todos os outros povos e culturas, podem ter diversidades, mas nós temos a amálgama. Essa amálgama, ela é mistura, mas é além da mistura. É miscigenação, mas é além da miscigenação. Já estava no nosso futebol e nas nossas músicas. Então, quando em qualquer lugar do planeta se ouvir uma música, isso aqui é diferente, é brasileiro, o que tem? Ou o futebol. Tudo isso foi mantido em segredo. Nossos escritores sempre souberam. A Antropofagia de Oswald de Andrade é isso em tom de panfleto agressivo. O tropicalismo é isso em plenitude. Então, nessa categoria aqui. E o Walt Whitman, né, que é interessante porque o Walt Whitman é o maior poeta dos Estados Unidos no sentido de ser o poeta enaltecedor dos Estados Unidos e da democracia. E ele diz, no entanto, o vértice da humanidade será o Brasil. O vértice da humanidade será o Brasil. Que mistério, porque eles detectavam isso. A nossa capacidade, como eu disse, de amalgamar-se instantaneamente e reinterpretar tudo no segundo, absorvendo pensamentos contrários, isso foi procurado por toda a inteligência europeia o tempo todo. E muitos viram que estava no Brasil. Aliás, por exemplo, Jacques Maritain, que meu amigo Ariano Suassuna lembrou, Jacques Maritain, que é um conservador católico, dizia: o único lugar em que a justiça e a liberdade poderão aflorar juntas é o Brasil. Nós temos frases de Kierkegaard, de Rabindranath Tagore, que dizia lá na Índia que a civilização superior do amor vai nascer no Brasil. O tempo todo nós temos, é impressionante a capacidade dos que nos antecederam de ter visto isso. Então, para mim foi fácil, isso aqui estava entregue numa bandeja, né? E eu sentindo a Europa através dos campos de concentração, e o meu pai, que foi o meu maior indutor, então eu já vinha e sou preparado. Quem sabe eu sou um fanático fundamentalista da amálgama. Então eu encontrei meus irmãos lá, entende? Que eram os gênios totais dessa plenitude. Mesmo no exílio eu nunca tive essa visão triste, ao contrário, eu tocava o violão, tocava músicas de Caymmi, músicas de candomblé. Não só no exílio, mas antes, desde criança, eu fui o maior entusiasta do Brasil e sempre tive as 3 raças tristes, na verdade são as 3 etnias mais vitalistas e otimistas do mundo, é o contrário. Mas isso foi um trabalho político proposital dos colonizados, dos colonialistas e dos colonizantes, né? Mas chegou um momento em que isso explodiu. O Brasil é um continente e principalmente o povo brasileiro tem essa amálgama dentro de si. É José Bonifácio de Andrade e Joaquim Nabuco. A segunda abolição é algo que cada geração tem que repetir. É mais ou menos como na Bíblia está escrito. Cada geração tem que lutar, tem que reconquistar a sua liberdade. Ele falava muito mal de Delfim Neto. Ele tinha uma raiva danada de Delfim Neto, da economia no Brasil. Ele tinha um desejo de que o pensamento mais assim estatizante nacionalista que poderia graçar entre os militares, a exemplo do que tinha ocorrido no Peru, acontecesse no Brasil, entendeu? E ele não veio a apoiar Geisel assim por um negócio sem pensar, não. E muito menos porque, como ele dizia, porque ele é protestante como eu. Isso conta, entendeu? Mas ele tinha o fundamental é que ele tinha um pensamento nessa altura de que o próprio exército, ele dizia assim: você acha que se ficarem os militares e fizerem um trabalho nacionalista, a gente tem que levá-los para fazer um negócio nacionalista, o Estado brasileiro se impor, só os militares podem fazer isso. Se ficarem os militares de um lado com esse projeto e os carolinhas da esquerda católica, você acha que eu vou ficar com quem? Com os militares ou com esses coroinhas? Esses... Era maravilhoso. Aquilo era interessante porque eu não tinha uma visão
crítica das coisas de política e de economia, assim, ativa. Ainda não tenho, mas ele tinha. Hoje tenho muito mais do que tinha então. Naquela época eu era muito novo e também muito tímido em relação a pensar essas coisas de política. Mas era estimulante ouvir uma pessoa falar um negócio com uma visada assim, muito livremente individual. Aqui ele chegou por pensamento próprio. Isso me estimulava muito. E eu discordava mais ou menos intuitivamente, porque eu temia o negócio estatizante em geral, entendeu? E eu tinha ficado preso e eu passei por 3 quartéis militares aqui no Rio de Janeiro. Então, aquela simpatia pelos militares era difícil de ser arrancada de algum lugar de dentro de mim, entendeu? Mas eu entendia o negócio dele e achava que tinha uma beleza na coragem de pensar e de planejar alguma coisa que realmente funcionasse. Mas eu temia esse negócio porque eu já estava meio... Diferentemente dele, eu não poderia gostar de nada que se parecesse com... Eu já temia o negócio de Mao Tse Tung, porque tinha aquela esquerda maoísta, o próprio Godard. O Glauber levou uma carta de Godard para mim e me deu para eu guardar, que o Godard escreveu dizendo maravilhas de mim, que sem me conhecer, ele disse assim, que ele tinha escrito em confiança, para ver se me tirava da prisão que o Glauber pediu a ele, entendeu? E o Glauber ia eventualmente usar isso, mas aí a gente foi solto. E o Glauber guardou isso com ele, e quando foi a Londres ele me deu, eu disse, mas estou lhe dando isto em confiança, você não mostra, porque o Godard me disse que era só para usar como para um socorro político, e não é uma... declarações, mas claro, Glauber, imagina, o Godard nem me conhece. Mas era engraçado ter escrito à mão pelo Godard, um negócio meio longo, assim. Então, o Glauber era muito estimulante, mas não era uma conversa harmônica. Ele às vezes dizia assim, você pegava a cabeça meio desesperado. Eu sinto uma barreira terrível, sinto uma barreira entre mim e você, sinto uma barreira, não consigo falar, você... Ele ficava agoniado, assim, porque parecia que ele via que eu estava pensando e que também não podia ser desprezado o que eu estava pensando, mas que não seria fácil para mim explicar a ele isso que eu estou podendo lhe contar hoje, o que é que me parecia tão interessante e, ao mesmo tempo, por que eu não podia concordar com aquilo, simplesmente, entendeu? Então, era um negócio rico e denso, um negócio muito estimulante e muito insólito, é muito diferente do que qualquer pessoa poderia imaginar. Isso dele se entusiasmar faz parte do processo, quando ele viu que ia haver a redemocratização e ele foi imbuído de um espírito nacionalista forte, isso que o levou a apoiar, né? Mas era tudo também em relação à abertura. Tanto que uma vez ele me deu uma bronca dizendo, você é muito antigo, você está dividindo as coisas ainda, agora tudo está... Eu falei, não, tudo bem, mas é isso. Mas ele colaborou e participou muito da democratização do Brasil. Só que era uma interpretação um pouco como a Violeta, não é? Então eram radicalismos que a alma radical dos artistas, não é? Que inclusive daquele tempo imperava a autenticidade e falar a verdade e agir de acordo, né? Que eram coisas que e para transformar o mundo e o Brasil. Eram todos muito imbuídos disso. Então eu vejo como uma exuberância do sentimento de que viria a abertura e que, de repente, as Forças Armadas mandaram voltar, que era a linha castelista, enfim, tudo isso. A decisão de voltar sempre foi a nossa meta. Caetano, então, muito abalado, Gil um pouco menos, mas e eu também sempre querendo voltar. Quando começou o negócio de voltar, primeira coisa que me passou pela cabeça foi felicidade, independente de ditadura, de tudo. Violeta Reis, os argumentos dela faziam sentido,
Porque como era o Garrastazu Azul, era a linha dura que estava no poder, não era nem a linha castelista, mas elas estavam modulando entre si, né? Ela dizia que o Gil e Caetano, os meninos, deviam permanecer no exílio para dramatizar muito bem o terror da situação e que assim, em fazendo assim, viria a modificação da história, isso é, a ditadura se transformaria. Mas eu dizia não, mas é um processo lento, gradativo, eles têm que voltar sem o exército, sem o apoio das Forças Armadas, não se faz política. E havia outras alas de esquerda que ela representava que queriam que Gil e Caetano ficassem na Europa para dramatizar a ditadura e para que ela terminasse mais rápido. E que se eles fossem para lá, isso daria uma espécie de aval. E eu falava, não, a prática é essa, nós temos que voltar lá para dizer que vai redemocratizar. Se voltássemos e como se nada tivesse acontecido, era como se nada tivesse acontecido. Eu acho que era isso que Violeta queria dizer. Vocês irem para lá é como se nada tivesse acontecido. Vocês vieram, saíram, tudo foi feito às escondidas e não houve propriamente conhecimento público de tudo isso, do aprisionamento, enfim... no Rio e na Bahia, e a expulsão do país e a proibição de que voltássemos, porque eu me lembro quando nós saímos daqui, um oficial que foi nos levar, nos embarcar no avião, disse, olha, vão e não aguardem notícias, não voltem se não forem autorizados. Então, voltar eu acho que essa leitura da Violeta Arraes era razoável, mas ao mesmo tempo nós queríamos voltar, né? E aí deu-se um pouco o contrário da expectativa que Violeta tinha, porque nossa vinda e a possibilidade, o acesso gradual que nos foi dado à liberdade de expressão e ao contato com as plateias, aos shows e as entrevistas, abriu-se um pouco a possibilidade, quer dizer, a questão do exílio foi desvelada finalmente. Passou a ser notícia, notícia de jornal, passou a ser discussão pública, enfim, e aí houve a oportunidade um pouco de que as coisas se esclarecessem, nós colocássemos de fato o que havia acontecido. Então não ficou assim, como se nada tivesse acontecido. E acabei, finalmente, antes de voltar para o Brasil, me apaixonando por Branca de Neve. Eu nunca disse isso muito claramente, mas eu estava viajando de ácido, e eu e um amigo meu, Marcelo, cineasta, aí a gente para de viajar, eu digo, vamos sair para a rua, está muito... Aí saí com ele, a gente saiu. Aí foi andando, de repente tomou um ônibus, aquelas coisas que você fica em qualquer lugar. Fomos ao museu de Madame Tussauds e lá estavam aquelas figuras estranhíssimas, parecem vivas, e tinha um esquife com a Branca de Neve, linda dentro. E tinha um negócio de vidro, e tinha um negócio de respiração, um mecanismo qualquer que fazia ela respirar, mas ela está serena, linda. E eu doidão. Não sei se doidão, a lucidez me bateu. Eu me apaixonei pela Branca de Neve. Aí eu ultrapassei a medida que você pode chegar. E me abracei com o Caixão. E fiquei aos prantos, chorando. Aí veio o Marcelo e dizia, Macaré, sai daí, não pode. Eu, não, cara, sai daí. Aí veio o guardinha do negócio, tirado dali, no trespassing, please, não. Aí eu olhava pra cara,
Resultado, eu não fui arrastado, eu saí por livre e espontânea vontade. Mas eu senti uma saudade, até hoje eu sinto saudade da Branca de Neve. Eu sei que a gente voltou. A gente saiu do inverno. Quando abriu a porta do avião aqui, entrou uma labareda. O sentimento foi que se tivesse entrado uma labareda que lambeu tudo. Aquele calor desgraçado. Abriu. Eu digo, caralho, chegamos no Brasil. Aí, tomando o carro, quando passou pelo Monumento dos Pracinhas, eu já estava maravilhado. Foda-se, já calor, vamos nessa. You hide behind the mat, but I know she was born to do everything wrong with all of that. But I know she was born to do everything wrong with all of that. Maria Bethânia, please send me a letter. I wish to know things are getting better, 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 Bethânia. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. Lá na Bahia, cujo peri fez enquanto me fazia bem relembrar. Tão diferente do verde também tão lindo dos gramados campos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dele parar. Por algum tempo, que afinal passou depressa como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. No exílio não havia nem motivação específica para que uma música desse tipo fosse feita. As motivações surgiram aqui. Quando o Chico me ligou, quando houve o telefonema para acertar a parceria e a feitura da canção, era uma sexta-feira da paixão, era uma quinta-feira, na verdade. Havia, além de tudo, aquela questão, aquele ambiente, aquela atmosfera da repressão, da ditadura, a perseguição aos artistas, a censura, e etc, etc, etc. E aí, de repente, me veio a ideia do Gólgota, da imagem de Jesus diante daquele quadro terrível da crucificação e tal. E me veio, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu me lembro, saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do cálice. Hoje é sexta-feira, ficou a coisa do cálice. Vamos por aí? Vamos partir por aí? Ele fez: tá bom, vamos embora, venha para cá amanhã, que é sábado de Aleluia. Você vem para aqui. Ele morava na Lagoa, ali na Borges, né? De Medeiros, se não me engano. É um edifício, morava lá na cobertura, a gente via a lagoa, até acabou entrando o monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. E então eu fui para lá, na varanda dele, ele botou a mesinha lá e tal, disse: quer tomar alguma coisa? Ele disse: eu tenho uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando de tomar, quer provar? Era o Fernet, né? A bebida amarga. Né? Como beber dessa bebida amarga?
tragar a dor e etc. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. E eu me lembro que quando eu cheguei, disse assim, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida. Eu disse, pois é, e a ideia do cálice? Ele disse assim, pois é, tem o cálice esse e tem o cálice. Então foram as duas coisas, a ideia do tormento, né, do sofrimento e físico e, enfim, pela tortura e a censura com o cálice do calar-se. Nós já havíamos combinado a melodia, como seria. Né? Que foi dali, então, ele fez 2 estrofes, eu fiz 2 estrofes e nós fizemos a canção, que acabou censurada. De vinho tinto de sangue. Meu som! Tarabamba, ahanada, tiparabada, tarabanda, tarabanda, tarabanda. Eu tive mesmo muita dificuldade de lidar com a música Cálice. Eu, na verdade, tenho até hoje. Porque ela ela é sobre essa coisa, sobre a dor, sobre o tormento, sobre a repressão, sobre a censura. E tem essa história do pai, né? Eu tenho a impressão que é mais por aí, essa imagem da primeira pessoa da Santíssima Trindade, não é? Com a sua sombra permanente sobre nós, essa ideia da paternidade como assalto à autonomia de uma individualidade, né? A sombra do pai. Eu tenho a impressão que era por aí. A rejeição, uma certa dificuldade de lidar com a música vinha um pouco daí. Um certo ar tristonho que tem mesmo na melodia, né? Isso, enfim, me tocava muito a alma de uma forma muito tristonha mesmo. Eu ficava assim, com dificuldade. Eu tenho dificuldade de cantar essa música até hoje. Até hoje. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu lembro de muita coisa, mas o que ficou mesmo foi uma música que eu acabei escolhendo mesmo para ser a minha canção londrina de então, que foi I Can't Find My Way Home. Come down off your throne and leave your body alone. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Well, I'm near the end and I just ain't got the time. Well, I'm wasted and I can't find my way home. Eu fui muito feliz, completamente triste.
Tô cansado e você também. Vou sair se abrir a porta e não voltar nunca mais. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu quero mesmo estar aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na